Vamos ao primeiro debate desta manhã, um debate sobre as novas soluções tecnológicas de e-payments que agilizam transações e potenciam o crescimento dos negócios no mundo físico e digital. A moderação é do jornalista e coordenador do podcast Made in Tech, João Tomé. Olá, bom dia a todos. Tenho comigo precisamente Gonçalo Amaro, da Cibes, e que tem, neste caso, também MBWay, e Tiago Homme, da Unicre, neste caso Chief Commercial Officer, e vou dizer também o cargo do Gonçalo, Diretor Digital E-Commerce. Bem-vindos aos dois. Vamos entrar já no tema. Vou só fazer uma pequena correção. Eu já não sou jornalista desde o ano passado, hoje em dia sou editor de conteúdos da Cloudflare. Mas vamos entrar já no tema, porque não temos muito tempo. Começo precisamente por perguntar, e se calhar podemos começar precisamente aqui pela experiência que tem sido a MBWay, que tanta gente tem tido acesso recentemente. Gonçalo, de que forma é que a pandemia mudou as ferramentas usadas do ponto de vista da MBWay, do ponto de vista mesmo tecnológico, ferramentas utilizadas, de forma é que estes 2 anos, já são até mais de 2 anos, mudaram a forma de funcionar e de lidar também com a pressão de haver mais gente a usar? Antes de tudo, muito obrigado à CEPI pelo convite, é um prazer estar neste painel com o Tiago e com o João. De facto, a pandemia foi ser um acelerador da utilização de novas formas de pagamento digital e interação digital. A Cibes já se encontrava bastante preparada para esse movimento de aceleração. Como posso lhe dar aqui um par de exemplos, portanto, o peso das compras online aumentaram de 9% face ao total de compras realizadas em Portugal para 14%, num muito curto espaço de tempo, de 2, 3 anos. E o número de adesões ao MBWay continua a aumentar exponencialmente. Se no final de 2018 tínhamos cerca de 1 milhão de utilizadores, atualmente temos 4,4 milhões de utilizadores, representando cerca de 30 milhões de transações por mês. Portanto, é um volume... E as transações também devem ter subido bastante, se calhar até mais do que o número de pessoas. Tivemos um aumento exponencial, quer do número de utilizadores, quer da quantidade de operações por cada utilizador. Portanto, a média de operações aumentou de cerca de 5, 6 vezes para 8, 9 vezes por mês, o que é bastante significativo. Portanto, esta aceleração, e é interessante também referir isto, estamos a falar aqui de tecnologias que já estavam disponíveis em Portugal há algum tempo. Nós tínhamos soluções de e-commerce desde 2016, 2017, o MBWay foi lançado em 2015, e de facto este período tem sido um período de grande aceleração da adoção destas tecnologias. E temos aproveitado também para disponibilizar no mercado novas soluções. Lançámos nos últimos 2 anos uma solução de aceitação de pagamentos em terminais Android, mais conhecida por Smart POS, que permite ter num único device não só aplicação de pagamentos, mas também aplicações complementares aos pagamentos, como soluções de faturação, frentes de loja utilizadas pelos comerciantes, soluções de ticketing, de bilhética, enfim, uma variedade de casos de uso. Vamos lançar agora a solução de soft POS ou Tap on Pay, portanto tem várias denominações a nível internacional, que permite que no próprio telemóvel Android do utilizador se possa aceitar pagamentos com cartões contactless, portanto sem necessidade de ter devices específicos para a operação. Lançámos também um portal de omnichannel para comerciantes, onde um comerciante consegue ver todas as transações em todos os seus estabelecimentos, quer nas lojas físicas, quer nos seus sites e nas suas apps. Portanto, tem sido um período de muitos lançamentos digitais e disponibilização de muitas ferramentas, apoiando e contribuindo para a digitalização das empresas e dos negócios em Portugal. Antes de entrarmos em pormenor em algumas dessas ferramentas, Tiago, o caso da Unicre tem aqui uma relação bastante direta com o consumidor final. Como é que foi também, do ponto de vista da utilização das ferramentas que auxiliam aqui também a questão dos pagamentos digitais, que já existiam antes, não são novas, mas desde que a pandemia começou? Ou também sentiram essa adoção maior por parte dos clientes, não é? Qual maior? Obrigado, João. Obrigado pelo convite à CEPI também. Houve realmente um aceleramento perfeitamente
quase não diria disparatado, mas exponencial do uso dos meios digitais ou dos meios eletrónicos. Por isso, nós cada vez mais, e nós sentimos isto no dia-a-dia, por isso o nosso cliente são os comerciantes portugueses, tem havido uma adesão enorme, ou seja, nos anos da pandemia, os 2 anos mais da pandemia, o número de adesões de novos comerciantes foi enorme, estamos a falar de 20, 30 mil comerciantes por ano, por isso que é uma coisa que para o nosso universo é muito, muito grande, e houve também uma evolução do dia-a-dia das pessoas que alterou muita coisa. Ou seja, enquanto antigamente eu ia pagar um café e ficava envergonhado porque não tinha trocos, eu hoje em dia vou pagar um café, como acabei de ir há 2 minutos, e paguei com o meu telefone, por isso, uma das aplicações via a Apple Pay. Por isso, o que é que acontece aqui? O que nós sentimos durante estes 2 anos, foi uma adesão dos comerciantes, porque as pessoas deixaram de querer mexer em dinheiro, até pela parte higiênica da coisa. Por isso, entramos numa sociedade que agora se designa de cashless, ou seja, na verdade, cada vez menos se utiliza dinheiro. E, por outro lado, cada vez mais também houve uma panóplia de soluções que tivemos de dar. Nós, na entrada da pandemia, o que sentimos, e foi natural no país inteiro, foi uma quebra enorme de transacionalidade. Por isso, os comerciantes estão fechados, as lojas estão fechadas, estamos todos meios perdidos e quisemos reagir, e reagimos de 2 maneiras essenciais. Uma foi tentar dar o máximo de informação aos nossos comerciantes para perceber o que é que se está a passar, e uma segunda, que não são segundas, são as 2 primeiras, na verdade, foi arranjar soluções alternativas. Ou seja, pegando na segunda parte que estou a falar, primeiro há o tradicional terminal de pagamentos, evoluindo muito também para o que o Gonçalo estava a referir, destes smart POS que permitem efetivamente integrações com os sistemas de faturação e que temos colocado muitos em parceria aqui com a CIBS. Por outro lado, começámos a pensar que muitas das lojas estavam fechadas, mas que queriam começar a vender em e-commerce, que era uma coisa que era um palavrão, era um monstro, era Sim, uma coisa... para muitas empresas era impensável. Quase. Impensável, era uma coisa pesadíssima, e que pensámos, eu não tenho sequer um site. Bom, então lançámos, e foi a nossa primeira reação, no mercado com enorme sucesso e continua com uma adesão enorme, uma coisa que nós designámos de Eight Payments. O que é o Eight Payments? É uma coisa tão simples quanto um link que eu posso enviar por via de um e-mail, de um SMS ou via WhatsApp, de eu, comerciante, para o consumidor final. Imaginemos uma mercearia pequena que quer ou que continua a transacionar e fornecer os seus clientes de bairro e que não conseguia. E então como é que nós fizemos isto? Lançámos isto. Tem um back-office mega simples, é muito simples para a pessoa que vai pagar também, é clicar num link, pôr os seus dados de cartão e está num site seguro, porque na verdade as transações são feitas nos nossos sites. E por isso isto foi a primeira grande arromba que fizemos e que comunicamos aos nossos comerciantes, o que permitiu a muitos deles começarem a retransacionar, ou seja, estar fechados e a transacionar, o que foi um movimento de giro. Por outro lado, é evidente que usámos uma coisa que é conhecida dos portugueses e que nós somos diríamos talvez o maior exemplo no mundo das referências multibanco, como chamam aqui da CIBS, em que, no fundo, é gerar referências para pagamentos, e juntámos ainda a isso o pagamento por MBWay, que há pouco se falava, por isso que é um pagamento remoto ou não, que via os QR codes da MBWay. E por isso juntámos tudo isto numa só ferramenta, com um site muito simples e que conseguimos fazer. Só voltando à parte de o que é que isto deu de exponencial. Nós, o ano passado, para ter uma ideia, batemos os recordes sempre de faturação de 48 anos da história da rede Unicre, ou da Unicre, se quisermos. Por essa adesão. Por esta adesão e pelo baixo ticket que passou a haver. Ou seja, nós temos uma quebra de ticket enorme, ou seja, o ticket médio das pessoas das compras passou. Ticket, desculpa, é o valor médio da compra, por isso baixou substancialmente e aumentou exponencialmente as transações. Por isso, no ano passado tivemos cerca de 600 milhões de transações a passar pelos nossos terminais, o que dá uma média de 2 milhões de transações por dia. E isto mexeu qualquer coisa como 20,5 bilhões ou 1.000 milhões, como se diz, de euros a passar por nós. Por isso, as pessoas adotaram tecnologias e fazer outra. Não querendo ficar com a conversa para mim, só dizendo a outra parte que fizemos. Ao mesmo tempo, quisemos fazer uma coisa a que nós designamos Rede Unique Insights, e esse Rede Unique Insights é o quê? É destas 600 milhões de transações que passam por nós, a verdade é que aquilo tem uma informação
é uma fonte de informação, é uma data, dados brutais. E achamos, nós, de alguma forma, temos que deixar, era o que eu estava a dizer no princípio, temos que deixar ou permitir que as nossas comerciantes usem isto para as suas orientações. Exato. Porque, na verdade, Para melhorar o negócio, inclusive. a pessoa que se dissesse eu estou orientadíssimo na pandemia é mentirosa, por isso ninguém estava, não é? Começando por nós, o que é que fazemos? Não é? Ainda me lembro que E os foram consumidores, muitos deles não habituados a usar os sistemas de e-commerce e de nunca app, tinham usado. pagamentos, Por isso, pagamentos digitais. isto tudo começámos a tentar dar drives do que é que estava a funcionar e lançámos, baseado na transacionalidade que passa pela rede Unicre, tentámos dar toda essa informação aos nossos comerciantes. Então passámos a disponibilizar, primeiro um ritmo mensal, depois mais passado, toda a informação de todo o tipo de transacionalidade, por conselho, por produto, por zonas, por atividade, e estes relatórios foi algo que lançámos em plena pandemia e que hoje em dia continuamos com isto. E isso é interessante e eu quero explorar um bocadinho mais essa questão precisamente dos dados, mas antes disso queria traçar um bocadinho o perfil daquilo que é Portugal nesta área dos pagamentos digitais. Nós não somos claramente um dos países mais avançados do ponto de vista de métricas, que mais usa essas ferramentas de e-commerce, inclusive. De que forma, se formos hoje a Londres, para dar um exemplo, e pegando aqui também na questão do MBWay, desde a mais pequenina loja até a lojas maiores, algumas, portanto, as mais pequenas até, só aceitam pagamentos digitais, já não aceitam dinheiro. Uma coisa que eu acho que em Portugal talvez ainda seja um bocadinho impensável, deve haver muitas pessoas que ficam muito zangadas se não aceitarem dinheiro. O que eu queria traçar, e se calhar pegando aqui no exemplo da Cibes, é qual é o ponto de Portugal nesta questão dos pagamentos digitais. A pandemia claramente desbloqueou muita coisa, trouxe muita gente para esta área, mais clientes, mas como é que estamos comparativamente com outros países e de que forma é que poderá começar a haver cada vez mais lojas ou comerciantes que só usam pagamentos digitais e não pagamento em dinheiro, que tem vantagens, não é? Nós temos observado neste período a multiplicação de casos de uso de pagamento de forma eletrónica, utilizando novas formas digitais de pagamento. E, de facto, tem existido uma transição de pagamentos em dinheiro para pagamentos com estes novos meios digitais. O próprio Tiago referia que neste período o número de transações que tem passado nos aquários portugueses e, em consequência, no processamento da Cibes tem aumentado bastante. Portanto, isto é a principal prova de que tem havido essa movimentação de transações em dinheiro para transações em cartão ou outras formas de pagamento digital. Por outro lado, o próprio indicador da compra média, que tem-se reduzido o valor, como o Tiago referia, também é mais um sinal de que começam a haver casos de uso mais de compras do dia-a-dia que começam a utilizar estas formas de pagamento, sejam em transportes, sejam em vending machines, que há 3, 4 anos os pagamentos eram, por exemplo, quase todos feitos em dinheiro, e hoje é raro a máquina que não tem a possibilidade de pagar com cartão ou de pagar mesmo com MBWay diretamente. Portanto, há vários exemplos no dia-a-dia, no nosso dia-a-dia de compras, que mostra que esta multiplicidade tem... Portanto, não foi só uma coisa da pandemia, continuou presente, as pessoas continuaram a aderir. Claramente. Portanto, a pandemia foi um acelerador, mas claramente que os números continuam muito altos e vão continuar muito altos nos próximos anos. Mas existe um grande potencial para Portugal crescer nesse domínio, na perspectiva que não tínhamos uma base assim tão larga, não é? Portanto, houve um grande crescimento, mas ainda há um potencial de crescimento maior. A tecnologia já existia. Eu acho que Portugal enfrenta ainda um desafio mais global de alguma falta de literacia financeira e digital. Portanto, existem ainda franjas da população que estão afastadas deste mundo mais digital, e isto é um processo contínuo. Portanto, é um processo contínuo, não deixar ninguém para trás, de trazer cada vez mais pessoas para o mundo digital, e quer do lado da população, quer do lado das empresas. Ainda vimos muitas empresas que não fizeram este processo de transição digital. Temos um peso significativo de empresas que não têm pegada digital. Muitas das que até podem ter alguma presença não têm ainda ferramentas para, por exemplo, para pagamentos online, para compras online, utilizam a internet mais como um expositor da sua oferta. Portanto, há muitos passos que ainda teremos que dar em Portugal
temos que aproveitar esta aceleração que ocorreu nos últimos anos e que vai continuar a existir, porque estamos a assistir ao aparecimento e a uma fase de maior maturidade de várias tecnologias, como blockchain, a conectividade 5G, o IoT, o próprio Eurodigital, que vem trazer aqui novos desafios nos próximos anos às nossas soluções. Portanto, todas estas tecnologias vão continuar a acelerar a adoção de pagamentos eletrónicos nos próximos anos. Exato. Tiago, pegando na mesma questão, ou seja, o mercado português evoluiu, mas continua a não ser um dos principais. Como é que vê esta possibilidade dos comerciantes, alguns comerciantes até começarem só a aceitar pagamentos digitais, sendo que assim deixam de ter de ir ao banco, deixam de ter de fazer uma série de coisas que não precisam de dinheiro físico? Eu vejo em pleno crescimento e vejo que... não estamos lá em Portugal, propriamente, não é? Eu acho que já estamos num ponto desculpe, sem retorno. Por isso, a evolução está a ser enorme. Eu estive em Londres há 2 semanas e é como diz, eu não diria que de vez em quando há um estabelecimento que não aceita dinheiro. Eu diria que a grande parte dos estabelecimentos não aceita dinheiro. Exato. E o que é uma coisa realmente impressionante. Eu fui lá pôr uma filha minha que está lá a viver, estive lá 5 dias ou 4 dias com ela, ela está lá, vai fazer, sei lá, 3 semanas, já lá teve não sei quanto tempo e não levanta dinheiro, não levantou dinheiro. Teve um ano esta mesma minha filha a viver na Polónia, que teoricamente não é uma coisa evoluída como a Inglaterra, e eu não lhe dei dinheiro. Por isso, ela não levantou um zloty lá, ou até agora uma libra em Londres, por isso, ou Inglaterra. Agora, há aqui fatores que eu acho que são muito importantes e que acho que vale a pena salientá-los. Um primeiro é o facilitismo com que os meios digitais estão ao nosso alcance. Ou seja, quanto mais fácil for usar os meios digitais, maior vai ser a sua adoção. Houve uma coisa que Portugal resistia historicamente, porque eram hábitos raizados, que era operações em contactless. O que quer dizer que era só aproximar o cartão de um terminal e que faria a transação sem ter que introduzir código, sem introduzir o cartão, sem tudo mais. Eu lembro-me que há uns 3 anos estive em Espanha, eu estava em Madrid, e quando fui fazer o pagamento fui com o automatismo de meter o cartão. E a senhora que eu estava num restaurante afasta-se com medo do que é que eu ia fazer ao terminal se lhe roubar o terminal. Porque achou aquilo estranhíssimo, o que é que este vem pegar no terminal? O terminal ele não mexe, ele só aproxima. Por isso, para ter uma ideia do que é que isto significa que antes da pandemia o número de transações em contactless na nossa rede de aceitação era de 7%, e agora estamos em 76%. O que quer dizer que as pessoas começaram a usar contactless, todas. Porquê? Porque é muito mais fácil, é muito mais prático. E rápido. E rápido. A seguir a isso começaram a usar nos devices. E hoje em dia já é normal ver alguém com o telefone a pagar, que antigamente diziam que isto é um sonho, não é? Ou com o telemóvel. Eu confesso que 90% das vezes pago com o meu telemóvel, por isso. Porque é muito mais fácil, porque o contactless, ao fim dos 50 euros, aquilo pode pedir-me código ao fim de 3 vezes. Mas do ponto de vista de comerciantes e da aceitação deles de pegar, há alguns que ainda não... Não, eu tenho comerciantes, agora hoje em dia é impossível, aliás, porque já não está certificado, mas havia comerciantes no princípio da pandemia que não tinham terminais contactless e que fizeram o contrário. O movimento foi, eu não quero tocar num terminal sequer, eu não quero ter que pôr o dedo. Porque nós tínhamos, infelizmente não é tão grave quanto pensámos aí, mas nós tínhamos o receio também, isso ajudou, de que se eu tocasse um terminal ficava contagiado para o resto da minha vida e ia morrer a seguir de Covid. Por isso, deixem-me não tocar em nada, porque eu estava assim. E por isso, este aceleramento e este facilitismo que há de pagamento leva-me a que eu deixe de usar dinheiro. Porque tudo é muito mais fácil. Eu com o relógio pago, com o terminal, com o telefone pago, eu pago com uma série de devices cada vez mais fácil. Pago com um tablet, como tem na mão, isso pode ser uma forma de pagamento. E agora começa a acontecer o contrário também, que o comerciante, que antigamente tinha que telefonar à Unicre, olha, eu quero um terminal, se não um contrato, vai lá instalar, liga, cabo, não tenho uma rede, uma rede dedicada, vamos tentar por wireless, o wireless não funciona. Tudo isto são fatores pequeninos, mas que complicava. Agora, como o Gonçalo estava a dizer muito bem, e nós estamos neste piloto com a CIBS, com muito de orgulho, agora há esta designação Tap to Pay, Soft Pay, o que tem vários nomes, mas é que é simples, o terminal passa a ser o telemóvel de cada um dos colaboradores. E isto dá para negócios minis, imagina o feirante passa a poder aceitar isto, ou dá para negócios megas. Imagina uma fila numa loja destas grandes que conhecemos, por exemplo, eletrodomésticos, em que de vez em quando está uma pessoa na caixa, mas de vez em quando estão 20.
quando estão 20 é um problema. Eu outro dia falava com um destes comerciantes que me dizia que quando estão 20 à espera, há uma quebra de venda de 25%. 25% das pessoas vão-se embora para não estar à espera. O que significa que se ele tiver um soft pay na mão, soft pós na mão, peço desculpa, pode ir qualquer colaborador, saca do seu telefone e começa a desanuviar a fila. Com isto, pode haver uma subida de 25% nas vendas. E isto é muito significativo. Por isso, há aqui duas partes engraçadas. Ao consumidor final é muito mais fácil, fica muito mais satisfeito, e depois há também o comerciante. Todas estas formas de pagamentos digitais ajudam e fazem crescer vendas. E isto é que eu acho que os nossos comerciantes portugueses cada vez mais percebem isto. E contrariamente ao que eu acho que está um bocadinho esta ideia, eu sinto que o comerciante português gosta de novas soluções, gosta de inovação, gosta de tecnologia, gosta de digitalização. Não o tinha ao seu alcance, não estava tão enraizado, não via o consumidor final depois a querer adotar e por isso tinha algumas dúvidas do investimento. Agora, no momento em que a digitalização é feita de uma forma transversal e mais, é uma integração com todo o seu sistema de faturação que lhe facilita brutalmente controle das suas compras, fora a parte de desvios de dinheiro, quebras de dinheiro, etc. Exato. Tem sido... Até do ponto de vista de concorrencial é importante porque está-se mais à frente do que a concorrência, nem que seja uma pequena loja, se tivesse essas facilidades até para quem lá vai, e é mais fácil de pagar. Há pessoas que não vão comprar aquela loja porque não aceita multibanco ou MBWay. Eu não sei se tem noção, mas há uma coisa que eu como suponho, falo muito com os comerciantes, que é mais pequenos, que gosto muito de os ouvir, e é muito importante, que é o que muitas vezes nos obrigam a repensar e inovar até, como os grandes, que são entidades que sabem tanto de pagamentos, ou muito mais que era aquilo. Eles medem ao segundo e ao milésimo de segundo o tempo médio de pagamento. O que quer dizer que numa fila de supermercado, eles têm que estar exatamente a saber quanto demora a fazer a transacionalidade. Se eu tenho, ou se a Cibes tem, um atraso na minha transacionalidade por qualquer razão, nós, passado poucos minutos, provavelmente recebemos um telefonema a dizer o que é que está a passar, isto está muito lento. Claro. E por isso, isto é uma pressão e uma constante, e isto, por isso, a parte dos pagamentos faz parte da venda. Claro. Já não temos muito tempo, mas gostava de saber ainda, em primeiro lugar, de que forma é que os dados e o conhecimento da área dos pagamentos com os dados é importante, mas aliado a isso também um pequeno resumo daquilo que são as tecnologias que estão a adotar e, por exemplo, no caso da Cibes, até já se foram aqui referidas algumas, e do Unicre também, quais são as que estão a mostrar melhor feedback dos clientes e parecem ter mais potencial? A utilização dos dados para uma empresa como a Cibes tem um potencial tremendo. Portanto, a Cibes é um processador. Nós, nos nossos sistemas, passam cerca de 8 mil milhões de transações a ano, que permite aqui, e vinda de diversos rails de pagamento, desde cartões, de transferências, operações de conta a conta. Portanto, temos aqui uma multiplicidade de dados muito rica. E começámos a olhar para estes dados de forma mais estruturada há cerca de 3, 4 anos, e assegurando a anonimização dos dados e a agregação dos dados, portanto, cumprindo aqui todas as normas de RGPD e legais. No fundo, foi o grande desafio que nós tivemos, não tanto a parte mais técnica. Começámos aqui a construir e a disponibilizar ao grande público, no nosso portal Cibes Analytics, uma multiplicidade de indicadores impressionante. Nós conseguimos ver a evolução de padrões de consumo por geografia, por setor de atividade, conseguimos desenhar aqui várias soluções standard para comerciantes, para os ajudar na tomada de decisões de forma mais assertiva e de ajudá-los a identificar padrões de consumo, cotas de mercado relativas, zonas quentes de compras. Enfim, portanto, a data para nós é fundamental, claro, para melhorar a nossa oferta, e é fundamental também numa outra perspectiva, que é um dos pilares da Cibes, que é assegurar que temos soluções seguras, que temos os menores indicadores de fraude a nível europeu, que continuamente temos obtido. Portanto, toda a utilização de mecanismos de inteligência artificial, de machine learning, com base em todos estes dados que passam nos vários sistemas com que nós lidamos, é fundamental, portanto, para a redução de possíveis casos de fraude e para a melhoria da nossa oferta.
Temos mesmo de terminar, mas queria ainda ouvir o Tiago na perspectiva, muito resumidamente, na perspectiva da Unicre aqui também. Pronto, pegando muito no que o Gonçalo disse, fazemos exatamente uma coisa muito parecida. O que nós tentámos e agora fazemos, além destes, publicamos relatórios que achamos com os principais destaques e com uma interpretação dos dados, ou seja, nós o que temos é especialistas, quer dentro, quer que contratamos fora, para interpretar os dados, mas hoje em dia temos feito muito à medida dos nossos comerciantes, ou seja, pusemos esta ferramenta como uma ferramenta de aconselhador ou aconselhamento de investimento. Por isso já tivemos, por exemplo, supermercados a querer saber os dados de transacionalidade de uma determinada zona, o valor médio, etc., 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 para decidirem investimentos imobiliários. Por isso é aqui que eu vou abrir o supermercado ou é noutro sítio qualquer. Por isso, estes dados, como o Gonçalo disse muito bem, em termos de RGPD, estão completamente protegidos. Agora, há uma coisa muito gira que eu consigo fazer e faço. Eu consigo fazer o tracking de um cliente. Eu sei que é o X346, ou seja, não faço ideia quem seja. Eu sei que ele saiu, por exemplo, um estrangeiro... O seu comportamento, não é? Saiu no aeroporto de Lisboa, apanhou um Uber, ou apanhou um táxi, foi para um hotel, ficou 3 dias, foi para outro hotel na cidade ou não, Claro. qual é o restaurante que ele vão, e eu consigo ter esse tracking completo de todos, que é muito engraçado. Temos mesmo de terminar. Muito obrigado, Tiago, muito obrigado, Gonçalo, obrigado. e está feito. Obrigado. Muito obrigado.